Olá, meus amigos. O depoimento da nossa brasileirinha de hoje, ele é curtinho, mas ele toca em um assunto que eu particularmente considero de extrema importância, porque eu tenho experiência com isso, tá? Ela fala o seguinte: Oi, Vânia, eu comecei a namorar um membro da igreja Mormon aos meus 15 anos de idade. Eu, que nasci no berço evangélico, até então não sabia o que eram os Mormons. Desde o princípio sabíamos das nossas diferenças religiosas e confesso que isso sempre me assustou, mas ele nunca demonstrou ser um problema. Namoramos, ele se afastou dessa igreja e eu comecei a pedir orientação para Deus. Namoramos por 6 anos e ele já não frequentava mais a igreja. Noivamos e nos casamos em 2022. Durante esse período, estive na busca constante por nosso relacionamento e nunca o obriguei ou questionei dele ir à igreja comigo. Até que, passados esses 7 anos juntos, eu disse que sentia essa necessidade de buscar a Deus com ele. Eu não esperava, mas a resposta dele foi imediata. Ele disse que comigo não iria e voltou a frequentar a igreja dele. Depois que voltou a frequentar, ele passou a ser outra pessoa. Normalmente buscamos a Deus para ser alguém melhor, mas o meu esposo vai para a igreja e volta com um semblante diferente, sem contar a bipolaridade. Tem horas que me trata como uma princesa e tem horas que vira a cara para mim, sem ao menos eu ter feito nada. No primeiro dia que voltou a frequentar a igreja, ele voltou impondo que ou eu iria com ele ou, infelizmente, ele iria precisar tomar uma decisão. Disse que quer ter uma família eterna. Minha sogra e minha cunhada são evangélicas e conversei com elas sobre o que estava acontecendo e elas me aconselharam a ir com ele para eu entender mais, para poder ajudá-lo. Eu frequentei a igreja e fui ao templo, o lugar o qual meu esposo disse que se eu não estivesse bem, se eu fosse lá, voltaria melhor. Eu voltei muito pior e chorei tanto naquele dia. Que história mais macabra deles do batismo pelos mortos. Meu Deus, agora sei de tantas coisas, de tanta enganação e não sei o que fazer para ajudar meu marido. Meu esposo ficou afastado 2 meses da igreja e o bispo e os membros não pararam de chamar ele para voltar até que hoje conseguiram convencê-lo. Querida, muito obrigada por mandar aqui o teu depoimento, porque eu acredito que esse seja o dilema de tanta gente que se envolve com membros da Igreja Mórmon e outras seitas de controle mental. Então, assim, ela diz aqui que ela nasceu em berço evangélico, ele já era membro da Igreja Mórmon, então os dois sabiam das diferenças religiosas, e ela fala aqui que ela confessa que isso sempre a assustou, mas que ele nunca demonstrou ser um problema. Então presta atenção aqui, veja como é que acontece. Ele sabia que ela era evangélica. Ele, frequentando a igreja, ele já sabia desse negócio de famílias eternas e tudo, e que você tem que casar no templo para você ficar com a tua família para sempre, aquele monte de abobrinha. E para ele estava tudo certo, a princípio. Então eles ficaram juntos ainda, namoraram por 6 anos, noivaram e se casaram. Olha só, ela disse que chegou um momento, ela fala assim: passados esses 7 anos juntos, eu disse que sentia essa necessidade de buscar a Deus com ele. Eu compreendo isso. Ela queria que o marido estivesse junto com ela e para os dois se conectarem, né, com Deus e buscarem a Deus. E olha o que ela fala aqui. A resposta dele foi imediata. Ele disse que comigo não iria e voltou então a frequentar a igreja dele.
Quando você acredita, isso não se aplica a todos, mas se aplica a ele, se aplica a mim quando eu era membro e se aplica a milhares de outras pessoas que saem do campo da religiosidade e entram no campo do fanatismo. Se você tem um testemunho da tua igreja e você acredita que aquela é a única igreja verdadeira sobre a face da terra, você não quer saber de nenhuma outra igreja. Eu era assim e ele também é assim. Ele falou então, provavelmente ele falou para ela, não, tudo bem, a gente pode buscar a Deus, mas eu não vou para tua igreja, não. E ele voltou a frequentar a igreja dele. Ela diz que ele mudou. Ela fala assim, normalmente buscamos a Deus para ser alguém melhor, mas o meu esposo vai para a igreja e volta com um semblante diferente. Sem contar a bipolaridade, tem horas que me trata como uma princesa e tem horas que vira a cara para mim, sem ao menos eu ter feito nada. Bom, o que acontece é o seguinte, geralmente uma pessoa que busca a Deus, ela quer ser uma pessoa melhor. Acontece que se você entrar com uma mente muito fechada, muito bitolada, muito fanática, você vai sentir um orgulho velado que você não admite para você mesmo e nem para outras pessoas, mas você sente um orgulho, você se sente melhor e superior a outras pessoas que não partilham da tua fé. Provavelmente esse semblante diferente que ela notou teve a ver com o orgulho dele. Talvez. É uma coisa tão estranha, é difícil para mim poder colocar em palavras para você, mas existe uma coisa de, né? Eu sou especial. Eu sou membro da única igreja verdadeira. Ela fala que ele, né, ele trata ela assim, ela usa a palavra bipolaridade, porque frequentar uma igreja não vai resolver problemas de relacionamentos necessariamente. Então, cuidado, viu, para você, não só ela, mas para você que está me escutando, cuidado para não substituir tratamento médico por práticas espirituais. Por que eu falo isso? Porque eu nunca tive na igreja nenhum líder que me sugeriu, Vânia, por que você não procura uma terapia? Por que você não procura um psiquiatra? Quando eu tive depressão. Não! O que eles me falavam era o seguinte, tá orando o suficiente? Tá lendo o livro de Mórmon todos os dias? Tá frequentando o templo? Tá guardando os mandamentos? Meu Deus! Eles não têm nenhum interesse, via de regra, não todos, né? Mas via de regra, eles não têm interesse em que você saia daquela bolha e descubra outras possibilidades que existem lá fora. Onde você realmente poderia ser ajudado. Você é pressionado a mergulhar cada vez mais fundo na prática daqueles dogmas, daqueles rituais, etc. Porque a igreja ganha com isso. Agora você, não necessariamente. Olha só o que ela fala aqui. No primeiro dia que voltou a frequentar a igreja, ele voltou impondo que ou eu iria com ele ou, infelizmente, ele iria precisar tomar uma decisão. Disse que quer ter uma família eterna. Bom, muito provavelmente foi meio que uma ameaça, né, de que ou você vai para a igreja comigo ou então vai acabar o nosso relacionamento, vai ter que acabar. Eu compreendo essa mentalidade dele, porque eu já tive essa mentalidade. Nem pensar casar com um não membro, de jeito nenhum. Eu queria ter uma família eterna também, como ele, né? Eu queria ter uma família eterna. É claro que eu tinha que me casar com um fiel portador do sacerdócio, de preferência ex-missionário.
porque a gente pensa igual, a gente tem os mesmos objetivos, um entende o outro, lá, 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 lá. Bom, meu primeiro casamento durou 12 anos e nada desses dogmas protegeram a gente de um divórcio. Então, assim, eu compreendo a mentalidade dele, mas eu agora também compreendo a mentalidade dela. Ela fala aqui que então ela foi para a igreja. Ela foi, ela frequentou, foi ao templo, e ela diz que eu voltei muito pior do templo. E chorei tanto naquele dia. Que história mais macabra deles do batismo pelos mortos. Meu Deus, agora sei de tantas coisas, de tanta enganação, eu não sei o que fazer para ajudar meu marido. Então, é aqui que eu falo para você que eu tenho experiência com isso. Presta só aqui comigo, querida, e você que está me escutando, que talvez acredite que religião tem que ser uma parte fundamental do relacionamento de vocês. A igreja vai te convencer de que obviamente é. Sabe por que ela te convence disso? Olha só, se a igreja falasse para você que tá tudo bem, casa com não membro, se ela parasse de fazer essa lavagem cerebral nos jovens, de que tem que casar no templo com alguém da igreja e taralá, lalá, se ela parasse com isso e permitisse que os membros usassem o livre-arbítrio de escolherem se casar com alguém da igreja ou com alguém de fora, alguém do mundo, se ela deixasse essa liberdade de escolha realmente ser exercida pelos membros, sabe o que ia acontecer? Muita gente ia casar com não membros, ia casar com aquele colega de escola, com aquele colega da faculdade, colega de trabalho, com o vizinho, vizinha, enfim. Agora não tem casamento no templo, porque se a igreja dissesse para os membros que está tudo certo, que o que realmente importa é você ser uma pessoa do bem, é você fazer as coisas certas, que não necessariamente tem que ser alguém da igreja. Então agora não tem frequência ao templo, agora não tem a máquina financeira funcionando. Você pode não acreditar em mim, mas eu já te falei aqui, repito, a igreja fatura 7 bilhões de dólares só em arrecadação de dízimo todo ano, tá? Se ela é hoje o império financeiro que ela é graças ao dízimo, que é pago no mundo inteiro. Então, além deles não frequentarem o templo, ou seja, não iam pagar o dízimo, porque um ia falar, o que não é membro ia falar, não, a gente não vai dar 10% de dízimo para a tua igreja de maneira alguma. Então agora não entra dízimo, porque não vão entrar no templo, não é, né? Porque é um pré-requisito a frequência ao templo, você ser um dizimista integral. Agora não vai magnificar o chamado também. Ao invés de dos dois, do casal, vestir a igreja, as crianças assim, tudo fofinho, né? Ir para a igreja todo domingo e criar aquelas crianças já para serem também um missionário e a moça para casar no templo, virtuosa. Então agora eles vão sair no domingo para ir para o parque, vão passear, talvez até vão para um vai para a igreja, o que é membro, talvez vá para a igreja, mas o outro que não é fica em casa. E aí eles chegam e já vão, em vez de voltar à tarde para reunião, entrevista e não sei o que, treinamento, eles vão sair, vão visitar a família, vão para o parque, vão para a praia. Sabe o que eu tenho para te dizer? Tendo sido tão fanática quanto o marido da nossa brasileirinha de hoje, e também vendo o que ela vê, que hoje eu vejo a igreja pelo que ela realmente é, sabe o que eu posso te dizer? É que se você não vive com uma pessoa, se o teu cônjuge não é alguém que respeita a tua individualidade como ser humano único que você é, se o teu cônjuge não te respeita e não te ama só porque você não é da igreja dele, talvez isso não seja amor de verdade. Porque eu vivo essa situação dentro da minha casa. Eu era membro fiel da igreja quando a gente casou, eu e meu marido, há 12 anos atrás. O tempo passou, eu comecei a ver coisas que eu não via antes, eu descobri coisas que eu não sabia antes, e eu tomei uma decisão, eu preciso sair da igreja e retirar meu nome do diretório de membros, porque eu não quero ter nada a ver com uma organização tão corrupta e mentirosa quanto essa.
Meu marido vai à igreja todos os domingos, já te contei, você que me acompanha sabe qual é a nossa situação aqui em casa. Ele pensou em se divorciar de mim no começo, ele ficou tão abalado com a minha decisão que ele pensou em se divorciar. Mas ele decidiu ver o que que dava. Isso foi em 2007. Não, 2017. 2007. 2017. Aqui estamos nós 5 anos depois e estamos muito bem. Por quê? Eu não impus para ele, não, você tem que sair dessa igreja, você não vai pagar dízimo coisa nenhuma, lalhalá, porque eu sei disso, daquilo, lalhalá. Ele também não chegou para mim e falou, não, você tem que frequentar a igreja, porque não sei o que, não sei o que. A gente resolveu colocar o nosso relacionamento acima da religião, das diferenças religiosas. Eu respeito a individualidade dele, o direito dele de exercer de exercer a fé dele dentro daquela religião, que é a religião mórmon, obviamente. Ele respeita o meu direito de não só não frequentar, como ter retirado o meu nome do diretório de membros e ter um vídeo, um canal aqui no YouTube onde eu esclareço fatos históricos da igreja e conto experiências de pessoas que passaram por lá. Ele sabe do meu trabalho. Ele me apoia, eu apoio ele. Esse é o tipo de amor que eu desejo para você que está me escutando. Querida, deixa eu te falar uma coisa, na minha opinião, ela fala aqui, né? Eu não sei o que fazer para ajudar meu marido. Talvez ele não precise de ajuda. Talvez ele precise só do teu amor incondicional. Se ele achar que realmente não dá para ficar contigo porque você não volta para a igreja, porque você não vai para a igreja dele, você não deveria abrir mão da tua individualidade, do teu direito de ter a tua opinião própria. Você ficou chocada quando foi ao templo, você voltou péssimo e chorou o dia inteiro, você fala aqui. Você tem direito à tua opinião pessoal. Você tem direito aos teus sentimentos. Não abre mão, não abre mão disso. Eu não sei se é uma boa ideia você, digamos, frequentar a igreja só por causa do teu marido e do teu casamento. Isso é uma coisa tão pessoal, cada um tem que decidir. Mas de uma coisa eu sei. Se você fizer isso e você sufocar teus sentimentos, você colocar de lado a tua opinião, colocar de lado a tua identidade, você pode ter consequências, isso pode afetar a tua saúde ao longo dos anos, viu? Com doenças psicossomáticas ou mentais como depressão, ansiedade e tudo, porque eu sei o quanto é prejudicial você frequentar a igreja quando aquilo não está mais te fazendo bem. Eu ainda continuei fazendo isso, até eu decidir me desligar completamente, eu continuei frequentando e eu saía de lá tão mal. Eu caí numa depressão profunda que poderia ter tido consequências irreversíveis. Então, vamos fazer uma coisa, vamos combinar uma coisa, vamos respeitar? Bora respeitar as pessoas? Bora permitir que elas acreditem ou não no que elas quiserem? No final do dia, o que vale é quem você é dentro de quatro paredes, é o que você faz quando ninguém tá vendo, é você ser um ser humano do bem, você respeitar e amar as pessoas. E no casal, o importante é um amar e respeitar o outro incondicionalmente, a menos, claro, que haja algum atrito entre o casal, mas que não tem nada a ver com a religião, algum atrito que cause consequências sérias. Mas deixa a religião de lado, viu? Deixa lá. Adora Deus do teu jeito. Vamos lembrar sempre que antes de nós sermos um casal com o nosso parceiro ou parceira, nós somos indivíduos. A gente não precisa viver de forma simbiótica. A gente pode e deve proteger a nossa individualidade. E se a gente conseguir amar e ser amado por quem nós realmente somos, tá ótimo. Agora, se não for, então precisa decidir o que é melhor para você. Essa é só a minha opinião. Isso é uma questão muito pessoal. Mas eu desejo boa sorte para nossa querida de hoje, para você que talvez esteja vivendo um dilema como o dela. Eu tô aqui para te dizer que dá certo viver
viver dessa forma que eu vivo, por exemplo. Eu não quero mais saber da igreja, meu marido tá lá. Dá certo. Amor é a chave, tá bom? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.